Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana, eu sou professora da Escola Acelera e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o futuro do trabalho. Antes da gente conversar propriamente sobre o futuro do trabalho, eu acho que é legal a gente dar um passinho para trás e falar um pouquinho sobre revoluções industriais. Eu tenho certeza que na escola vocês já ouviram falar sobre algumas revoluções industriais, então sobre a primeira revolução que foi lá na Inglaterra, sobre a segunda, sobre a terceira, mas hoje a gente vai falar sobre o que a gente chama de Revolução 4.0 ou Indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial. O grande diferencial dessa revolução para as outras revoluções que a humanidade já passou é que nessa, as coisas que estão surgindo estão afetando não só a indústria, então a forma como as coisas são produzidas, mas também a forma como a gente vive. Um grande diferencial da indústria 4.0 são as tecnologias exponenciais, que vocês provavelmente também já ouviram falar. Então, inteligência artificial, internet das coisas, realidade aumentada, realidade virtual. Todas essas coisas estão englobadas na indústria 4.0 e tudo isso altera a forma como as coisas são produzidas e a maneira com a qual a gente vive. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, por exemplo, na área de saúde, que é uma área super tradicional. Até 2030, aqui no Brasil, já tem empresas que vão produzir órgãos e tecidos que são impressos em 3D. Isso é uma coisa que é super revolucionária, né? Alguns anos atrás, para você fazer o transplante de algum órgão, você tinha que esperar uma pessoa que tivesse compatibilidade com você, e daqui a alguns anos a gente já vai poder imprimir esses órgãos em 3D e colocar nas pessoas que estão precisando de implante. Imagina só como uma só tecnologia exponencial, que é a impressão 3D, vai revolucionar todo um mercado. Existem algumas outras coisas, como por exemplo, o Google Home, que é um assistente virtual para a gente ter em casa, que ele pode programar, por exemplo, a hora que você quer que a sua casa seja varrida por um robozinho, que ele pode te dizer que item está faltando na sua geladeira, ele pode fazer a compra desse item diretamente no supermercado e chegar para sua casa. Então esses são alguns exemplos pequenos para vocês entenderem que essas tecnologias elas mudam não só a forma como a gente trabalha, mas a forma como a gente se relaciona com a nossa casa e a forma como a gente se relaciona com outras pessoas e, claro, a forma como a gente trabalha também. E daí que vem o futuro do trabalho, né? A gente conversar sobre o futuro do trabalho é a gente pensar como o nosso trabalho vai ser daqui para frente com essas tecnologias. Então, onde é que elas entram, onde é que elas afetam o nosso trabalho e se a gente tem essas tecnologias que conseguem fazer coisas tão mecanizadas, tão automatizadas, qual é o papel do ser humano enquanto isso? A gente vai deixar de fazer algumas coisas e qual é o nosso papel a partir de agora? O que é que a gente tem que passar a fazer? Tem outro exemplo muito legal também, relacionado às tecnologias exponenciais, que é o exemplo do carro automatizado. Então, do carro que não precisa de um condutor humano para estar ali olhando para onde é que ele está indo, está trocando de marcha, está colocando o direcionamento no carro. É um carro que ele anda sozinho. Eu sei que o primeiro que a gente pensa vão ter menos acidentes. Concordo, vão ter menos acidentes. Mas tem outros setores que também são afetados com isso, como, por exemplo, o setor dos planos de saúde. Mais da metade das entradas que a gente tem hoje em dia nos hospitais, nas emergências, são devido a acidentes automobilísticos. Então, uma batida de carro, uma batida de moto. Se o carro ele dirige sozinho, ele não vai bater em ninguém, porque todos os carros vão ter sensores e o nível de acidente, o nível de risco vai diminuir muito. Se esse nível de risco vai diminuir muito, a gente vai dar muito menos entradas nos planos de saúde. Então a ideia é que os planos de saúde fiquem muito mais baratos, que hoje no Brasil é um setor que movimenta milhões, bilhões de reais, essa coisa do plano de saúde, né? Então esse é um exemplo pequeno para vocês verem como uma tecnologia, que é o carro autônomo, pode mobilizar vários outros setores. Até o setor imobiliário, por exemplo, se a gente não precisa mais prestar atenção no caminho que a gente está fazendo até o trabalho, a gente pode morar muito mais longe, muito mais afastado dos centros urbanos. Então, a partir também do carro autônomo, a gente vai ter um movimento de descentralização, digamos assim, desmobilização, de morar todo mundo aqui nos bairros centrais, perto do trabalho, a gente poder morar muito mais longe, em locais mais afastados, nas periferias, enfim, a gente vai urbanizar, digamos assim, outros locais que não o centro da cidade, né? E aí vocês podem estar se perguntando, Ana, mas esse lance da impressora 3D imprimir órgãos, o carro autônomo, o Google Home, isso talvez para você seja uma coisa meio distante. Mas se a gente for olhar mais perto da nossa realidade, a gente tem vários exemplos de como as máquinas, hoje em dia, já fazem trabalhos que antes eram humanos que faziam. Por exemplo, lembra antigamente quando a gente ligava para o call center de alguma operadora de telefone ou de alguma loja para resolver algum problema? Quem atendia a gente antigamente era um ser humano. E aí que falava, né? Dizia qual era o nosso problema, resolvia, linkava a gente com algum outro ser humano, enfim, fazia todo o atendimento ali por telefone. Hoje em dia, se você liga, por exemplo, para a sua operadora de telefone para prestar alguma queixa, para falar alguma coisa, quem te atende é uma vozinha automatizada.
E aí ela vai falando, opção 1 se você tiver com tal problema, opção 2 se você tiver com tal problema. Muitas vezes o atendente humano só vai chegar lá no final da ligação e às vezes nem isso. Às vezes com a própria vozinha automatizada, então com aquele próprio robozinho, a gente já consegue resolver o nosso problema. Um outro exemplo disso, eu não sei quantos de vocês têm idade para lembrar disso, mas antigamente, quando a gente ia no shopping, não era uma maquininha que a gente apertava e saía o ticket do estacionamento. Tinha um ser humano lá, uma pessoa que trabalhava lá e que dava o ticket pra gente na hora de pagar. A gente pagava também com um atendente humano e na hora de sair também era um atendente humano que pagava o ticket da gente. Então só para vocês verem que até numa coisa comum do nosso dia a dia, né, que é essa coisa do estacionamento, a automação chega lá e muda a forma como as pessoas estão trabalhando. Também é muito comum que a gente deixe que essas tecnologias, elas automatizem algumas partes da nossa vida. Então, por exemplo, se hoje você entra no Instagram e você segue 500 pessoas, não aparecem 500 postagens para você. O Instagram entende que você não precisa ver tudo aquilo que as pessoas postam e ele coloca ali no seu feed só as coisas que tem mais a ver com o seu estilo de vida. Isso baseado nas coisas que você mesmo diz pro Instagram indiretamente. Então, se você curte muita foto de sorvete, por exemplo, de comida, vão aparecer no seu feed fotos de pessoas que você segue que postaram comidas. Isso, de certa forma, também é automatização. É o Instagram te dizendo, olha, você não precisa ver tudo isso aqui que você segue. Eu vou te dar exatamente o que você precisa, que tipo de conteúdo você precisa consumir naquele momento. Mas aí você pode estar se perguntando, poxa, Ana, mas se essas tecnologias elas vão fazer tanta coisa que antigamente era a gente que fazia, o que é que vai restar para o ser humano fazer, né? Onde é que entra o nosso papel enquanto ser humano, pensante, aí nessa coisa da indústria 4.0? É o seguinte, se as máquinas elas conseguem fazer trabalhos operacionais, repetitivos, resta para os seres humanos fazerem trabalhos mais cognitivos, coisas que só os seres humanos fazem. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Vocês devem conhecer a Universidade de Harvard, que é uma das maiores do mundo, uma das mais conceituadas do mundo. Em 2013, ela fez um estudo sobre as profissões que podem ser substituídas por automações, por inteligências artificiais, enfim, de alguma forma, profissões que podem ser mecanizadas. E aí ela catalogou as 702 profissões que eles têm lá nos Estados Unidos e usou uma inteligência artificial para fazer esse cálculo, para ver que tipos de profissões poderiam ser substituídas ou não por máquinas. E aí eles chegaram à conclusão que a profissão que menos poderia ser substituída por máquina, então ia ser mais difícil de um maquinário imitar, é humorista. Porque é uma profissão que ela tem 3 pilares principais. Um humorista é uma pessoa extremamente criativa, então que consegue pegar várias ideias, unir ideias e criar uma piada, enfim, criar um texto daquilo. É uma pessoa que ele tem que ter uma percepção social muito grande, então no momento que eu sou humorista e que estou fazendo um show, eu tenho que prestar atenção no que a minha plateia tá rindo, no que ela não tá rindo, se eu vou trocar a piada que eu tô fazendo ou não. E outra que tem que ter um pensamento crítico muito grande. Então, tem que pensar nas coisas antes de falar e tem que pensar rápido, né? Na hora que ele tá fazendo um show, tá fazendo stand-up, ele não tem tempo de ficar, manda a plateia parar para pensar. Não, ele tem que ir falando e pensando ao mesmo tempo. A gente pode dizer que essas são algumas das características principais que definem a gente enquanto ser humano. Essa é a necessidade da gente desenvolver uma coisa que a gente chama de soft skills, ou seja, são aquelas habilidades sociais. Então, criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional, empatia, liderança. Todas essas são características que vão nos diferenciar da máquina enquanto seres humanos. E isso está super conectado com o futuro do trabalho, porque esse é o nosso futuro do trabalho. É saber usar essas habilidades, enfim, essas coisas que inclusive a gente diz que compõem o perfil empreendedor, nos nossos trabalhos. É claro que quando a gente fala dessa coisa das máquinas tomarem, de certa forma, né, o lugar de trabalho de alguns humanos, algumas pessoas podem ficar, poxa, mas quer dizer que vai haver uma revolução das máquinas, como a gente vê nos filmes, e não é isso que vai acontecer, assim. As máquinas vão fazer aquelas coisas que a gente acredita que a gente não precisa de um cérebro humano para fazer aquilo, sabe? Uma cabeça humana tem capacidade de pensar muito além daquilo. Então, aqueles trabalhos que são operacionais, que são trabalhos mais repetitivos, a gente vai deixar para as máquinas fazerem, mas os outros trabalhos de pensar, de criar coisas novas, de criar inovações, de criar tecnologias exponenciais, inclusive, isso é uma coisa unicamente humana. Só a gente consegue fazer isso. E não existe forma da gente programar uma máquina para isso. Eu sei que às vezes quando a gente fala um pouco de futurismo, de futuro do trabalho, de automação, a gente fica pensando naqueles filmes que as máquinas vão dominar tudo e vão pegar o trabalho dos humanos e aí vai ter uma revolução das máquinas, mas isso não vai acontecer justamente por isso que eu acabei de comentar, que as máquinas elas fazem aquilo que a gente manda elas fazerem.
Não existe a chance de uma máquina pensar sozinha, assim como um ser humano pensa sozinho. Então, acho que se a gente fosse pegar um resumão dessa aula, das coisas que a gente aprendeu, são, primeiro, vai restar para os seres humanos fazer trabalhos que são tipicamente humanos, que a gente use o nosso cérebro para aquilo. Então, coisas que a gente realmente precise pensar, precise desenvolver, isso é um trabalho tipicamente humano e esse é o futuro das coisas que a gente tem que usar. Outra coisa para a gente lembrar muito dessa aula as tecnologias exponenciais, elas não afetam só o setor onde elas estão. Então lembra daquele exemplo que eu dei para vocês do carro autônomo? Ele altera não só a forma como a gente se mobiliza pela cidade, então não só a forma como a gente anda pela cidade, mas afeta vários setores. Então o setor imobiliário, o setor de saúde, é importante a gente estar prestando atenção nessas pequenas mudanças para que a gente se posicione, assim, não seja pego de surpresa por essas mudanças, sabe? Que a gente saiba que essas mudanças vão acontecer e aí tome um passo à frente com relação a isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. A gente tentou trazer para vocês um pouquinho sobre o que é futuro do trabalho, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula mais extensa sobre isso, explicando melhor o que são cada uma dessas tecnologias exponenciais, onde é que elas podem ser usadas. Diz aqui nos comentários se você concorda com as coisas que foram ditas aqui, se você discorda, se você acha que a profissão que você pretende seguir no futuro pode ser de alguma forma usada com uma dessas tecnologias ou não. Enfim, vamos conversar sobre isso, tá bom? Obrigada e até a próxima!